Olá, olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sextou, nossa, como está passando rápido, né? Chegamos na sexta-feira, cheio de graça, poder, unção, mais um dia que o Senhor nos deu. Então sejamos felizes, desperte, alegre. Nós estamos aqui no desperta para a vida, desperta porque Deus preparou um novo dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. O galo já está aí cantando, dizendo, desperta, desperta, em nome do Senhor Jesus. Você de perto, você de longe. Hoje aqui em Glória é feriado, aniversário de Glória. Completando aí 97 anos, já tá uma velhinha, né, idosa, mas pense numa idosa próspera, abençoada, charmosa. Glória é uma cidade bonita, é uma cidade muito próspera. Você que ainda não conhece Glória, é convidado a conhecer aqui. E daqui a pouquinho participar da inauguração da nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, né? Estamos organizando, tá ficando uma princesa, um tempo maravilhoso, né? Digno da cidade de Glória. Jesus é bom. Que bom você aqui de Glória, Poço Redondo, você de Canindé de São Francisco, Assentamento Canadá, você de Monte Alegre, você de Socorro, de Aracaju, de Santa Rosa de Lima, Riachuelo, Pedra Branca, e tem tanto lugar, tantos municípios abençoadíssimos. Você que é de qualquer lugar do Brasil, que também nos acompanha, você da minha terra amada de nascença, Santos, você também que está aí fora do Brasil, mas está ligadinho conosco. Deus te abençoe rico e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já temos aqui algumas pessoas já entrando conosco. Hoje o time feminino, né, o time masculino deve ter ido atrás do gado, né? Mas o feminino não, está aqui certinho, em nome de Jesus. Olá, minha querida irmã Silvânia de Socorro. Olha aí a moça do embelezamento que trabalha para deixar o seu cabelo mais bonito lá no assentamento Canadá, né? Lica, Deus te abençoe, minha querida. A irmã Kátia aqui, membro da nossa igreja aqui de Glória. Deus te abençoe. O neto tá lindo, né? Um dos, né? Em nome do Senhor Jesus. Rosineide, tia Neide, bom dia a todos. Bom dia a você que está entrando aí. Vai se achegando, abrindo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 32. Professora Ana, seja bem-vinda, mulher de Deus. Deus te abençoe rico e poderosamente. Aleluia. Então hoje Glória está completando aniversário, aqui é feriado. Hoje aqui é dia de caminhar, dia de sair de bike, alguns de cavalo. O negócio aqui é pop, né? De cavalo, né? O pessoal tem sítio, tem fazenda, eita Glória, tem plantação de tudo quanto é jeito. E louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu querido amigo e irmão Ademir, Deus te abençoe, querido. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vamos aqui. Vamos ver o que Deus olha. Muita coisa acontecendo, né? Quando nós vemos aí, a gente começa a estudar a Bíblia, nós vemos que a mão de Deus, irmãos, ela nunca deixa de estar estendida para nos abençoar, nos guardar.
e a trajetória de Jacó. Trajetória de Jacó, nós estamos aqui caminhando com Jacó. Vocês sabiam que nós estamos vivendo o livro de Atos, né? Deus está escrevendo sobre a nossa trajetória, por isso que tem que ser uma trajetória pautada na sua caminhada com Deus, hein? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma trajetória de vitória, né? Você que vive aí com o Senhor também, escreva aí, trajetória de vitória. Eu tenho uma trajetória de vitória, uma trajetória de vitória. Sabe por quê? Porque eu ando com Cristo Jesus. Aleluia! Eu tenho uma trajetória de vitória. Olha aí os homens. Você tem uma trajetória de vitória, de superação, de ver a mão de Deus te honrando, a mão de Deus te abençoando. Eu tenho uma trajetória de vitórias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, olha aí, olha. Irmã Ana, a tia Neide, irmão Almir chegou, Valdir chegou por aí. Então, nós vamos ver hoje a trajetória de vitória de Jacó. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, sem mais delongas. Hoje aqui em Glória é para caminhar, né? Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 32. Glória a Deus, né? Jacó saiu daquela escravidão, mas ainda teria que enfrentar algumas lutas, né, na trajetória de retorno. Vamos lá. E foi também Jacó, versículo 1, e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Maanaim. Então, olha que coisa, né? Depois de sair de um confronto com o sogro, mas saiu bem sucedido, ele partiu no outro dia de manhã cedo para continuar a sua trajetória com a sua família, de volta para a terra dos seus pais, e ele tem uma visão maravilhosa de que não estava só. Os anjos de Deus, você sabe o que é isso, irmão? Você enxergar os anjos de Deus trabalhando a teu favor, a Bíblia fala sobre isso, né? Que os anjos do Senhor trabalham ao nosso favor. Amém? Eu tenho uma trajetória de vitória. Olha quanta gente vitoriosa aí ao meu lado, né? Então vamos lá. No versículo de número 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú. Lembra de Esaú? Seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Versículo 4. Ordenou-lhe, dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú. Então, ele mandando um recado, né? Mas um recado bastante assim, um recado com bastante cuidado, respeitoso. Vocês lembram quando o Jacó saiu de diante da face de Esaú, mandado pelo pai, né, o Isaac e a sua mãe Rebeca, né, ele saiu de lá debaixo de uma ameaça. Então, uma das coisas que o prendia a suportar lá os 20 anos que ele passou lá com o tio, era a ameaça, porque o Esaú disse que iria matá-lo.
Mas só que Deus no caminho tinha dado uma promessa, né? Que seria com ele e que no tempo certo ele voltaria à terra dos seus pais. Então ele estava aqui tomando cuidado, né? Preparando o caminho. Amém, irmãos? Né? Sendo cauteloso. Como é que tá? Depois de tantos anos, será que o meu irmão ainda está, né? Ainda está com ódio, com raiva? Ele estava sendo cauteloso. Por isso que ele mandou mensageiros até o seu irmão. E aí, ele disse aqui, olha, no versículo de número 4, né? Dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Aí ele diz aqui, olha, e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. Versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó fez o que com a notícia dessa, meu irmão? Seu irmão está vindo aí. Eu creio que ele respirou assim, meu Deus do céu. Ele vem e não vem só, vem mais com 400 homens. Ele vai querer destruir a minha vida e a minha família, né? Deve ter... Você pensa que nessa hora, né, o inimigo começa a soprar, né, na mente do pobre, né? E não vai ter jeito. Com 400 homens, ele vai tragar tudo que é teu. E Jacó, mas só que Jacó estava na confiança de quem? De Deus, né? Deus preparou, Deus ordenou. Então, se está, minha irmã, na direção de Deus, amém? Se está na direção de Deus, tem um louvor maravilhoso, né? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Nós somos guardados, ele estava guardado, mas ele temeu. Então a Bíblia diz aqui, irmãos, né? Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então o outro bando vai fugir. Disse-lhe mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissestes: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Olha, estava debaixo de uma o quê? De uma promessa, meu irmão. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós passamos por confronto, vamos passar por confronto nessa vida, né? Seja ele físico, financeiro, de diversas ordens. O que é que você tem que ter? A palavra de Deus. Você tem que buscar aqui a direção da palavra de Deus. Aquela palavra, enquanto você está ali caminhando, que salta aos teus olhos, às vezes até, preste bem atenção, quando nós estamos lendo aqui a Bíblia, né? Aí eu tenho caneta, tem uma outra que não está aqui agora, está em algum livro. Aí, olha. Tem a caneta de colorir, tem o azul, tem o verde, tem várias coisas, né? Caneta aqui, ó, você tem que andar com isso aqui. Por quê? Porque existem palavras, promessas que vão saltar aos teus olhos. Ali você não sabe para que tempo é aquilo ali, mas Deus, ele está falando com você.
Você anota, marca, anota dia, anota hora, de vez em quando passa por lá. Deus um dia falou tão forte comigo aqui. Eu não sei quando isso aqui vai se cumprir, mas vai se cumprir. Tá lá. Quando vem o tempo oportuno, o tempo do confronto, Deus vai fazer você lembrar. Vem assim, ó, quase que explodindo o teu coração. Eita, aquela palavra que Deus me disse. Aí você vai lá. Aí Deus já te antecipou. Deus, Ele já te preparou. Ele já te deu o respaldo. Amém? Então você vai tranquilo, irmãos. Enfrenta o que tiver que enfrentar, mas você tem a palavra de vitória. Tem que ter a palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia mostra aqui que ele foi orar. Ele foi sábio aqui, ele foi orar. Irmã Mari, irmã Maxilene, irmão Almir, Jaqueline, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós já estamos aqui no versículo de número 6, né? Aí ele disse aqui, olha, foi o Senhor, Deus, foi o Senhor que disse, torna a tua terra e a tua parentela e fartei bem. Então ele disse aqui, né? Eu vou te beneficiar, eu vou te fazer bem. Aí diz aqui, olha, menor sou, a oração, menor sou de todas as beneficências, né? E que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Então ele disse assim, olha, eu passei esse Jordão, essa trajetória, eu só tinha o cajado. Ele não saiu, irmão, com ouro, ele não saiu com prata, ele só tinha a roupa e o cajado. Amém? E agora ele estava voltando com 2 bandos, ou seja, né, com família, com animais, né, com riquezas, com servos. Então ele dividiu em 2 bandos. Então eu saí só com cajado. Nossa trajetória, né? Então, meus queridos, né, ele estava sendo aqui sincero com o Senhor. Ele dizia aqui, ó, livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que, porventura, não venha e me fira, e a mãe com os meus filhos. Então, que ele não venha me ferir e ferir, né, a mãe de cada filho meu, né, de todo mundo estava com ele. Aí diz aqui, ó, desculpe aqui, mas eu não estava nem assim, né? Mas vamos lá. Deus já deu vitória nessa guerra. Versículo 12. E tu o dissestes, certamente, olha aí, ele tem um respaldo. Tem que saber andar com Deus, irmão. Tem povo que é assim, pensa que andar com Deus vai ser sempre tudo 1000 maravilhas. E aí não se prepara. Por isso que o povo que não lê Bíblia, o povo que não vai para culto, tem gente que passa a vida toda, não vai para culto, né? Não é à toa que se tem culto da família, tem culto de libertação, porque, irmão, Deus quer te preparar. Aí quando vem as situações, fica lá com a cara para cima, lutando, chorando, né? Ligando para Deus, todo mundo. Irmãos, Deus nos prepara para o dia da batalha. Deus nos prepara, até para receber bênção, Deus nos prepara. Porque, irmãos, tem que estar preparado. Por quê? Porque a bênção chega e às vezes o diabo quer te confundir mesmo. E aí você acha que não é bênção. E acaba não reconhecendo a bênção de Deus. Amém? Então, Deus nos prepara, irmãos. Então, ele aqui estava falando com propriedade, em nome do Senhor Jesus, né? Dissestes, e tu o disseste, certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou, né, do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. Então ele separou, ele preparou, ele separou do que ele tinha de melhor
e ele preparou um presente. Até o missionário R.R. Soares, ele tem um livro que fala presente, né? O título é Presente, a dádiva, né? A dádiva de quem dá. Então, ele ensina, com essa passagem aqui, né, tem um bom ensinamento naquele livro de que nós, né, quando estamos passando um luto, como é que se aplaca seu inimigo? Mandando presentes. Mas como assim, pastor? Eu vou mandar joia para o meu inimigo? Não, os presentes são orações, né? São presentes espirituais. Isso aplaca a ira do inimigo. Por quê? Porque o inimigo quer a gente com raiva. E quando você ora pelas pessoas que estão te perseguindo, te maltratando, quando você ora, você abençoa, você está mandando presente espiritual. Quando você está lá pedindo a libertação, né? Você está pedindo para Deus, Deus protege, abre os olhos, né? Livra das garras malignas, né? Abençoa a casa, abençoa a família, abençoa... Irmãos, o inimigo não tem poder não para te destruir. Diga glória a Deus. Então o Jacó está nos ensinando aqui, né? Como é que ele ia aplacar aquela ira do Esaú. Vamos lá que a gente já está terminando. Aí ele diz aqui, olha, olha que coisa linda. Foi assim um presente muito próspero. Versículo 14. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelos, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte. E disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, para onde vais, e de quem são esses diante da tua face? Então dirás, né? Então o Esaú vai te questionar. Aí, versículo 18. Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, então ele foi separando em blocos, né? E disse também, né, ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Então, ele preparou. Até o João Batista ele fala isso, né? Prepara o caminho do Senhor, ou seja, o caminho do milagre. Glória a Deus. Olá, Ana, Deus abençoe. Então, irmãos, veja que coisa linda. Então, ele preparou todo o caminho, todo o ambiente. Prepare o ambiente, ore. Aí você reclamar daquela pessoa que está te perseguindo no trabalho, começa a orar, abençoar. Veja a necessidade dela. E se quiser, você manda até presente. Mas hoje é complicado esse negócio de presente, né? O pessoal tá mandando coisa aí, né? Só Deus na causa.
E aí, o que você vai fazer? Vai orar. Ele está mostrando aqui. Ele mandou, né, separou em três, né, em três turmas aí de presente. E cada um que chegava diante de Esaú tinha declarar, né? Esses presentes são de meu servo, né, Jacó, para o Senhor. Amém? Então, queridos, a gente vê, você vai ver que ainda tem um processo aqui, né? No meio dessa guerra tem um processo aqui, mas Deus já garantiu a vitória. Deus já garantiu a vitória. Diga glória a Deus. Então, nós temos que ter o respaldo. Ele tinha certeza do respaldo que foi Deus que mandou ele tomar aquela atitude, ele voltar para casa, para a terra dos pais. Por isso que nós temos que ter a direção da palavra de Deus, amém? Tem gente que assim, alguém vem e fala assim para você, né? Eu acho que você deve vender aquele terreno, você deve vender a casa, você deve mudar de casa, de bairro, né? Você deve ir para não sei aonde. Se eu fosse você, eu saia desse emprego. Aí a pessoa pega, né? Não, eu vou sair. Você está respaldada em quê? Amém? Ore. Passa uma temporada faz aí 7 dias de oração. Mas se você é frequente com Deus, Deus ele já vai mostrando, já vai avisando. Então, o tempo vai acontecer isso. Né? Aí vem lá uma resposta. A guerra é prolongada. Meu Deus, que guerra é essa que é prolongada? Né? Hoje está tudo em paz, que guerra é essa? Mas já fica alerta. Ele diz, olha, a guerra, né, será prolongada. Aí você está passando, ele diz assim para você, né? Ei, presta atenção, não temas, serei contigo. Não te assombres, eu sou seu Deus. Eu vou te esforçar, eu vou te ajudar com a destra da minha justiça. Gente, por que Deus está falando isso comigo? Não interessa, ele está falando. Na hora certa ele revela. Amém? Então Deus falou com o Jacó que ele enfrentasse o sogro, que já estava na hora de voltar, que ele não temesse que ele seria com ele. Quando Deus falou com Jacó, ele ainda estava em desvantagem financeira. E o que aconteceu? O Deus que estava com ele fez ele prosperar. Saiu de lá, olha, próspero, próspero. Aí agora ele ia voltar para a terra e iria enfrentar situações. Mas tudo respaldado com o Senhor. Tinha a palavra. Então é isso. Esse é o segredo, irmãos. Não tome nenhuma atitude sem consultar Deus. Porque se Deus contigo for, vai dar tudo certo. As muralhas vão derreter. Não vão nem cair, vão derreter. Vão subir. Mas se Deus contigo não for, se não for direção de Deus, os bracinhos do Senhor estão lá cruzados. Não tem nada a ver com isso. Aí lá vai, né? Fazer, orar, jejuar. Tem jejum que Deus... Deus fala assim, tá bom que você tá gordinho mesmo para poder emagrecer. Mas não vai mudar nada. Aí tem gente que toma atitude de um jeito, faz de outro, corre e corre para lá. E tudo sem a direção do Senhor. Mas por quê? Porque lá atrás tomou uma atitude, fez o que não Deus não mandou. Não era Deus. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Porque tudo que é do Senhor vem com paz. Então Deus preparou ele, prosperou ele. Amém? Só que quando ele estava chegando perto, ele enfrentou, teve coragem, enfrentou o sogro. Veja, o sogro foi atrás dele, foi com fúria. Mas quem falou com o sogro? Foi o Deus, não foi?
você vai estar diante do meu servo Jacó, mas você não vai falar para ele nem de bem e nem de mal. Ó, Deus, ele aplaca o coração do inimigo, da situação. Aí lá vai ele para a segunda fase. Vou ter que enfrentar o meu irmão. Só que quando foi chegando para enfrentar o irmão, o inimigo começa a soprar. Teu irmão vai te matar. Lembra da cara dele quando você saiu. Lembra das ameaças. Lembra? Porque o inimigo trabalha desse jeito. Lembra? Fulano não vale nada. Fulano tem mais poder. Irmãos, maior é o poder de Deus. Maior é aquele que está com você. Ah, mas é o presidente. Maior é o que está com você. Por isso que tem que estar respaldado aqui, na palavra de Deus. Amém? Muito forte, né? Muito forte. Amanhã a gente vai ver o que aconteceu, que ficou, né, que se fala de Jacó até hoje por conta dessa passagem. Outra coisa, dê presentes espirituais. Abençoe, meu irmão. Ore, ore, ore. Abençoe. Abençoe. Meu Deus, abençoa fulano. Abençoa a família dele. Abençoa tudo que ele tem. Meu Deus, tudo que o Senhor preparou para ele, o diabo vai ser envergonhado. Meu Deus, e tá, vai orando, 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 que vai dar grandes resultados. Em nome do Senhor Jesus. Forte, né, meus irmãos? Forte, né, irmã Marxilene, irmã Neide, irmã Mari? Forte, forte, forte. Mensagem forte aí. Alguém estava precisando dessa, né? Seu povo de glória, minha filha, tá tudo dormindo aí. Misericórdia. Né? Pessoa assim, é feriado, a pastora vai dormir. Se a gente dorme, perde a bênção. Amém? Quem muito dorme, perde a bênção, né, professora Ana? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, estamos aqui. Hoje aqui é feriado. Estou aqui buscando de Deus para fazer a caminhada. Caminhada é o problema, né? Se você para voltar, mas tem que fazer, meus irmãos, tem que fazer. Vai para a academia, em nome de Jesus, porque musculação, né, é a ordem. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Olha, se você não prestar atenção na palavra de Deus, meu irmão, você perece. Deus tem dado grandes revelações aí, ensinando a gente a guerrear. Ele nos chamou para esse comando e é para guerrear. Vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina na caminhada, na trajetória de oração, meditação da Tua palavra. O Senhor vai liberando bênçãos, o Senhor vai liberando promessas, o Senhor vai nos protegendo, vai nos livrando, porque a nossa dependência total e sincera é do Senhor. Então, meu Deus, olha no nosso meio aqueles que estão passando por luta, achando que estavam só, e hoje estão percebendo que estar com Cristo é muito melhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra as cadeias, as correntes, aplaca a ira do inimigo. Meu Deus, fecha a boca deste leão que muitas vezes quer nos comer. Mas, acima de tudo, meu Deus, ensina a cada um de nós a permanecermos fiéis ao Senhor e a permanecermos, meu Deus, firme em cada promessa dada, em cada direção que o Senhor nos dá, Pai. Que nós venhamos aprender, antes de tomar qualquer atitude, buscar uma palavra do Senhor. Não fazer nada precipitadamente. Mesmo, meu Deus, que o Pai tem ordenado, nós precisamos estar atento, orando. O pai físico, às vezes fala, meu filho, faça isso, mas eu vou orar primeiro, meu pai, e Deus há de me orientar.
E aí Deus, Ele vai te dar a direção, Ele vai mandar os anjos acampar ao teu redor e te livrar. Ele mesmo vai estar com você nesse combate, em nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos abençoar todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquela que nos persegue, aquela, meu Deus, que muitas vezes até fala mal de nós. Que nós possamos abençoar, porque sendo Deus conosco, sendo Deus contigo, quem será contra você? Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra, seja repreendido, amarrado, desligado, paralisado, em nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Senhor, ela seja resplandecente na vida dos cada um dos meus irmãos, desses que estão pessoalmente comigo, aqueles que estão acompanhando no seu horário oportuno, mas que seja derramada a sua bênção e bênção sem medida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus, a Deus. Ó, a irmã Mari disse, eu vou, vai aonde? Caminhar. Amém, irmãos? Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Irmão Valdir, cadê a esposa? Diga ela que eu tô sentindo falta dela, viu? Em nome do Senhor Jesus. Andressa, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, gente. Amanhã já é sábado. A gente não tá aqui não, mas segunda, com toda a força e vigor, né? E segunda a gente vai estar aí em Aracaju, né? Mas vou fazer a live primeiro daqui, porque segunda tem reunião pastoral, né? Segunda a gente vai estar, todos os pastores vamos estar aí em Aracaju. Irmão Valdir, fala pra ela, eu tô passando a vista nos rebanhos. Deus abençoe, fique com Deus.